Quando olhamos a vida de José, o início de sua vida adulta, quando estava com 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas que o venderam como escravos no Egito, como escravo no Egito. Diz lá em Gênesis 37, 28, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Quando nós começamos a ler essa história, nós pensamos, que desgraça, irmãos vendendo o outro porque não gostavam dele. Nós pensamos, como pode isso acontecer? Do que se trata isso? Depois olhamos a história de José, vemos que é uma sucessão de desgraça em cima de desgraça, ou seja, uma desgraceira danada. E o que nós pensamos? Que Deus é injusto, que Deus não gosta? Nós podemos não entender a história de José no seu início, nem durante parte do quando ela é contada. Quando iremos entender essa história? Depois, quando ele já era governador do Egito, depois de muitos anos. Quando ele está acima de todos, governava todo o Egito, estando somente abaixo do faraó. O que a gente imagina? Essa é a questão. E é isto que a gente precisa pensar sobre a nossa vida e refletir sobre o que nos acontece muitas vezes. Que achamos que é desgraça, na realidade, é a mão de Deus provendo, cuidando, encaminhando para uma jornada que nós talvez não tenhamos ideia de qual seja ela, mas que está intimamente ligada ao seu propósito, ao seu querer para as nossas vidas. Podemos rejeitar, tentar fugir, dar um jeitinho de achar solução e não nos submetermos. Ou então devemos fazer como José. Fácil foi a jornada? Claro que não. Mas foi uma jornada onde ele cresceu, onde ele amadureceu, aonde à medida que foi caminhando, foi compreendendo e Deus o colocou no lugar que ele precisava estar para preservar o seu povo. Isso que a gente precisa entender. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Nós somos encaminhados por um processo e numa jornada para que nós possamos revelar o reino de Deus, manifestar sua justiça, independente das situações que nos cercam. Pois todo o propósito de nossas vidas é um só, revelarmos o reino de Deus, manifestarmos sua glória, enchermos a terra com conhecimento da glória de nosso Deus, apresentando a sua salvação. As nossas atitudes, as nossas palavras são para revelar Cristo por meio de nossas vidas. Porque fomos feitos à sua imagem, temos da sua mente e recebemos e somos coparticipantes da natureza divina e fomos capacitados para rejeitarmos as paixões humanas. Não podemos olhar as circunstâncias que nos envolvem como uma desgraça, mas devemos olhar como tudo debaixo da vontade de Deus, para que nós revelemos e manifestemos o seu reino neste mundo. É disto que trata o reino, é disto que trata a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa crescer, amadurecer, andar na vontade de Deus, viver essa vontade de forma plena, manifestar o seu reino de forma plena. Que a gente cresça, amadureça, compreenda toda a vontade do Pai, sejamos instrumento de justiça e expressão dessa graça neste mundo. Que a gente possa entender a vontade de Deus e ser instrumento em toda situação, como José, não encarar como situações em que nós tentamos fugir, mas sim como um processo de Deus nas nossas vidas para o amadurecimento. Que a gente tenha a mesma atitude de José, mesmo passando por momentos difíceis, talvez como ele tenha passado, que são momentos que talvez possam brotar o desespero nas várias situações em que foi abandonado.
mas diante de todas as situações, ele cresceu, ele amadureceu e cumpriu o propósito de Deus. Que a gente possa fazer o mesmo, entendendo que estamos debaixo de nosso Deus e que Ele é soberano e controla todas as coisas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.